Levítico, capítulo 24. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Versículo 15. Os dois elementos que compunham a função do candelabro e da mesa da proposição eram, respectivamente, o azeite e os pães asmos. Aos sacerdotes cabia a atribuição de manter o candelabro sempre aceso e cuidar para que em cada sábado houvesse novos pães sobre a mesa no lugar santo do santuário. O azeite sabemos ser um símbolo do Espírito Santo, e o pão representa a Cristo, o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35, e sua palavra, o maná espiritual. Esses dois símbolos declaram a missão do povo de Deus na terra e a condição necessária para a admissão no reino dos céus. Assim como a lâmpada deveria estar acesa continuamente, o povo de Deus deve manter acesa a chama do Espírito Santo, a fim de revelar o caráter de seu Senhor. E a cada sábado, reunido como um só povo, comungar da palavra de Deus, conforme o exemplo deixado pelo nosso Mestre. Lucas capítulo 4, versículo 16, Mateus capítulo 12, versículo 12. Todos os dias o candelabro era mantido aceso e na mesa jamais faltavam os pães. Deus coloca à nossa disposição a constante guia do Espírito e a porção diária de sua palavra. Fomos chamados para ser uma luz contínua, espalhando pelo mundo o brilho incomparável das Escrituras. Somos o sacerdócio real de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E não podemos perder o foco do objetivo de nossas vidas, glorificar a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7, Mateus capítulo 5, versículo 16. Estivesse esta pérola conservada em cada coração dos filhos de Israel, e não sucederia o caso de haver pecado de blasfêmia no meio deles. A blasfêmia, como conhecemos, se trata de uma grave ofensa ou insulto a Deus ou às coisas sagradas. A Bíblia, porém, apresenta um contexto mais amplo, considerando a blasfêmia como uma tentativa do homem em assumir a posição de Deus. Certa feita, quando Jesus estava em Cafarnaum, antes de operar a cura de um paralítico, ele fez a polêmica declaração de que perdoava os pecados daquele homem, sendo acusado por isso de blasfêmia. Marcos capítulo 2, versículo 7. Da mesma forma, quando levado preso e colocado diante do sinédrio, a sua resposta ao sumo sacerdote, afirmando ser o Filho de Deus, provocou grande alvoroço entre a turba acusadora e a pronta acusação. Blasfemou. Mateus capítulo 26, versículo 65. Blasfêmia, portanto, refere-se a assumir uma função que só a Deus pertence ou tentar assumir o seu lugar. Jesus não blasfemou, pois que ele era o próprio Deus. Mas Satanás, que desde tempos antigos ambiciona ocupar o lugar do Altíssimo, tem trabalhado incansavelmente para que o homem também conserve a mesma ambição. O profeta Daniel declarou que surgiria um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei, Daniel capítulo 7, versículo 25, assumindo então uma função que só a Deus pertence. O princípio bíblico é muito claro. Ninguém é autorizado a acrescentar ou a tirar palavra alguma das Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 ao 19. Precisamos, amados, nos apegar firmemente à fé que nos é qual escudo contra os enganos do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. E somente mediante o Espírito Santo nossas lâmpadas permanecerão acesas até as bodas. Mateus capítulo 25, versículo 4. No livro do Apocalipse,
vemos que o candelabro é um símbolo da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Mas de acordo com a parábola proferida por Jesus em Mateus 25, do 1 ao 13, não basta ser candelabro, não basta ser igreja. Afinal, do que vale uma lâmpada que não ilumina? A presença do Espírito Santo deve ser real e constante no meio do povo do advento. A lâmpada também simboliza a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Mas do que vale o conhecimento da Bíblia sem o poder do Espírito? Fazer parte da igreja não é sinônimo de salvação, amados. Como o filho da mulher israelita que blasfemou o nome do Senhor, muitos professos cristãos serão destruídos no juízo porque escolheram ser guiados por suas próprias paixões. Estamos vivendo, creio eu, a maior crise de identidade da história da Igreja de Deus. Há uma letargia sem precedentes no meio do povo do advento. Onde estão os raios de luz provenientes do céu quando os reformadores protestantes pregavam com ousadia a verdade que os homens desprezavam? Onde estão aqueles que, qual os pioneiros adventistas, não descansavam enquanto não ouvissem a voz de Deus a lhes conceder mais luz? O grande conflito está à beira de seu desfecho, e a menos que estejamos qual tochas acesas pelo Espírito Santo, não conseguiremos discernir o tempo sobremodo decisivo de nossa peregrinação. Despertai, Igreja do Deus vivo, despertai! E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, Igreja reavivada pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.